E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico. E no vídeo de hoje, prepara teu coração, que estamos de olho nesta saga de Faustino Ouro, rumo ao título de grande mestre, mais jovem da história. Vamos trazer o resumão do que aconteceu lá no Ibero-Americano, como terminou esse torneio, se o Faustino conseguiu ou não chegar mais próximo da meta dele de grande mestre. Como vocês sabem, para conquistar a titulação de grande mestre, tu precisa de 4 coisas. Romper a barreira de 2.500 de rate, o Faustino nesse momento tem 2.434 e tem que conquistar também 3 normas em torneios internacionais, que significa uma performance de grande mestre, uma performance de 2.600 em 3 torneios, e aí tu conquista esse título. Vamos trazer no detalhe, no final do vídeo, se o Faustino chega mais próximo dessa meta. Ele nesse torneio tem 2 objetivos, além de conquistar a norma, também tentar subir o rating para pegar os 2.500. E eu vou trazer uma partida muito interessante, muito importante do Faustino nesse torneio, acontecendo na rodada número 6, contra Jimenez Garcia, mestre internacional da Costa Rica, várias vezes campeão nacional, inclusive atual campeão da Costa Rica, jogador muito perigoso, muito talentoso, e vamos ver no detalhe as qualidades do xadrez do Faustino e o que aconteceu dentro dessa partida tão importante na carreira de Faustinator. Mas eu aviso, te segura na cadeira, prepara a pipoca, vamos à luta, que o xadrez sempre será agora. E a edição tá para essa partida inacreditável. Tu gosta de jogar pôquer? Muita gente não sabe, mas o pôquer é um esporte da mente, assim como o xadrez, um jogo de estudo e habilidade. E eu quero apresentar para vocês a GG Poker, que é a maior e melhor plataforma de pôquer do mundo. Na GG Poker, tu pode jogar diversos tipos de torneios e testar as tuas habilidades nas mesas de Spin Gold, torneio multitable, all-in fold, entre outras modalidades. Os jogos podem ser realizados em dinheiro real ou em moeda fictícia para treinamento. Tu pode encontrar na GG Poker os mais fortes jogadores de pôquer do mundo. Então, tu pode testar as tuas habilidades no pôquer baixando a GG Poker com o QR Code da tela ou o link que tá na descrição e comentário fixado. E nos vemos nas mesas. Uhul! Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas e a Faustino Ouro contra Garcia Jimenez, e nessa peleja o Faustino botou a solidez do peão dama e eles entram aqui em uma Ninzo Índia, como a gente viu. O Faustino não foge de muita teoria, então ele confia ali nas preparações e nos estudos dele. Bom, entrou na Ninzo, dama C2 tá jogada, é um lance técnico, e aqui o Garcia jogou D6, que é um lance mais raro. Vejam que de longe, o lance mais jogado para as pretas nessa posição é jogar o rock, mas não foi o que ele fez. Ele jogou D6, e é muito natural isso, nesse tipo de torneio, os jogadores fugirem de muita teoria, ou botar algum tipo de preparação. Então tu joga um lance que não é o mais jogado, pra tentar surpreender o teu adversário. Será que o Garcia vai surpreender o Faustino nesse jogo? Prepara esse teu coração. Bom, o Faustino aqui jogou cavalo F3 natural, cavalo C6 desenvolvendo, e agora A3 forçando a tomada em C3. Rafael, como forçando, homem? Você ainda tem um lance aqui, mas esse lance nem entra no cálculo, porque aqui tu perde uma peça. Seria uma capivarada sem fim do mestre internacional. O Faustino, então, forçou a tomada em C3 e entraram nessa posição, onde o Garcia joga agora o lance A5. Então, ele demonstra que uma preocupação com essa expansão que o Faustino pode ter por esse flanco da dama. Então, controlou a casa de B4, o Faustino jogou B3 para passar o bispo para a grande diagonal logo atrás da dama. Dama em E7 tá jogada, e agora bispo B2, roque, e esse é um momento muito importante da fase da abertura, porque aqui o Faustino tem 2 lances que são naturais, tá? Que é ou jogar o lance G3 com o plano de bispo G2 e roque, ou jogar o lance E3 com a ideia de passar o bispo ou para D3 ou para E2 e roque. Então, seguir dentro do desenvolvimento. Mas nesse momento, o Faustino não jogou nenhum e nem outro. Ele jogou o lance D5. Então, ele aproveitou um momento para dar uma catucada já no centro. Então, abrindo aqui essa formação de bispo e dama na grande diagonal. Vejam que aqui o Garcia ele jogou cavalo B8. Rafael, mas por que ele não tá tomando esse peão que tá sendo dado? Por conta de tática. Tá levando mate ali em G7, aqui o Faustininho sairia na maior algazarra se conseguisse aplicar esse matolino, mas a vida também não é algodão doce. Então aqui, voltou o cavalo para B8, e agora o Faustino ele toma em E6, ó lá, alterando um pouco da estrutura de peões e volta dentro da meta dele, que é finalizar o desenvolvimento. Então veja que ele conseguiu, de certo modo, abrir
a grande diagonal pra dama e pro bispo dele. Jogo agora o lance E3, seguindo no desenvolvimento, e aqui o Garcia ele tem algumas ideias, vejam lá. Ele pode manobrar esse cavalo, embora aqui tu vai ter uma dificuldade ainda pra passar o bispo de C8 pro jogo. O Garcia ele percebe que o cavalo em C6 fica bem, ele pode voltar o cavalo, então depois de todas essas trocas. Só que ele tenta melhorar essa volta do cavalo aqui pra C6, ele joga primeiro o lance C5. É muito normal que tu coloque o cavalo logo atrás de um peão. Então é muito normal isso, porque o cavalo apoia ali aquelas casas na frente que o peão tá de olho. E outra coisa, como ele mostrou essa preocupação desde a abertura de controlar o flanco da dama, o que o Garcia vai trazer aqui na entrelinha é que ele quer segurar o flanco da dama e ele também quer preparar para segurar o centro, ó lá. Então ele quer controlar tudo. Vamos ver o que vai seguir aqui. Bispo E2 ele jogou, preparando agora a ideia do Roque. Cavalo C6, então fez a formação dele, controlou B4. Roque tá jogado e E5 jogou o Messi Internacional da Costa Rica, controlando de fato tudo. Só que, ao mesmo tempo que tu faz esse controle central, tu enfraquece algumas casas aqui no centro, além de também criar uma debilidade de longo prazo, que é o peão de D6. E tudo isso o Faustino vai tentar explorar nos próximos lances. Vejam lá, nesse momento o Faustino joga cavalo D2, então ele já tem uma ideia de tentar entrar aqui por algumas casas. O cavalo pode ficar de olho em D6, também passar a torre para coluna. Aqui foi jogado o bispo G4, que é um lance muito lógico. Rafael, qual a ideia? O Garcia viu, claro, que ele enfraqueceu umas casas claras no centro, e o que ele quer? Trocar o bispo de casas claras. Porque se o Faustino não tem esse bispo um dia não consegue se ciscar por essas casas enfraquecidas. Só que aqui o Faustino falou não troco, e acabou-se, ó lá. Jogou bispo D3, mantendo o bispeto no jogo, e esse lance é muito interessante, porque ele vai gerar um contraponto de dúvida nos próximos lances. Vejam que aqui, o Garcia ele segue na ideia de trocar, claro, o bispo de casas claras, joga bispo H5, pode ter uns saltos, umas entradas aqui também com o cavalo e com a dama. O Faustinho controlou a casa de G4, agora a torre E8, e depois de cavalo E4 vem o lance bispo em G6. E olha que interessante, porque nesse momento o Faustino joga cavalo G3. Rafael, é por isso que não se entende xadrez. Não faz sentido? Olha lá, por que agora o Faustino quer trocar os bispos, que há 3 lances atrás ele não queria trocar? Observem as sutilezas que vão na entrelinha. Porque aqui o Garcia jogou E4. E isso gera mais confusão ainda. Porque se as pretas querem trocar o bispo, por que agora não trocou? Vejam lá, a ideia toda por trás de não trocar há 3 lances atrás e querer trocar agora, no caso do Faustino, é que se tu trocar agora, eu tô realmente sem o bispo de casas claras, que posso entrar por essas casinhas, mas tudo isso está relacionado a uma outra peça. Qual? O cavalo. A diferença é que agora essa troca é boa pro Faustino, porque o cavalo dele tá ativo, que alguns lances atrás não tava, vejam lá. Porque agora o cavalo tá entrando em F5 e eu tô te mostrando e provando que essas tuas debilidades vão ser um problema grave, porque eu já ameaço o cavalo F5, toco a dama e ameaço tomar em D6, e se tu começar a defender, por exemplo, com o lance G6 que controla cavalo F5, eu jogo torre de AD1 e tá lá os teus problemas, vejam lá. Tu não vai conseguir se reorganizar. Vem agora F4, a ideia é abrir o bispo nessa diagonal, jogar com F5 também. Então, agora a troca é boa. Por quê? Porque eu tô criando um monte de ameaças na tua posição que não são fáceis de defender. Inclusive, aqui tu já tá ficando perdido, tá? Segundo a avaliação das máquinas. Agora, olha que interessante. Porque lá atrás, se tu tentasse entrar na mesma linha, Rafael, mostra isso daí. Por que eu não posso trocar aqui? Observe o detalhe, o cavalo aqui não tá tão ativo quanto na outra linha que a gente acabou de ver, quando o cavalo tá aqui em G3. Veja que se tu jogar uma ideia muito parecida, essa ideia não é boa para as brancas, ó lá. Eu vou tentar entrar na casa de F5. Então, prepara esse lance, vou jogar o E4 como foi na outra linha, e agora quando eu tento invadir pela casa de F5 para mostrar os problemas da tua posição, tu pode jogar agora cavalo E8, e vejam que eu não consigo criar as mesmas ameaças que eu criava lá atrás. Então, com a mesma troca de bispo, com a mesma estrutura de peões, aqui eu não consigo provar que essa posição é boa para as brancas. Inclusive, as pretas estão melhores nessa posição. Ao passo que, na posição como foi, com as trocas, ó lá, do bispo no outro momento, isso daqui é problema para as pretas, porque agora o cavalo tá mais ativo. Então, com o cavalo em D2, a mesma troca não é boa, mas com o cavalo em G3, a mesma troca é uma verdadeira maravilha, porque eu já crio uma ameaça que é entrar com o cavalo F5. Então, vejam como as coisas são sutis, né? A simples posição de uma peça
altera completamente a avaliação da posição. Então, nesse momento, o Garcia percebeu, tá, essa sutileza e ele não trocou. Ele jogou o lance E4, então mantendo o bispo no jogo. Claro que fazendo isso ele também enfraquece um pouco essa diagonal, mas a ideia do MI é passar o cavalo para E5 e bloquear, e um dia também tentar entrar na casa de D3. Bom, nesse momento o Faustino jogou bispo C2, defendeu claro o bispeto dele, B6 está jogado. Agora a ideia é manter essa estrutura sólida, mas, de novo, a muito longo prazo, B6, D6, esses peões atrasados, podem ser fraquezas, não nesse momento, mas lá no futuro. Bom, o Faustino começa a tentar provar que isso é uma debilidade, o peão de D6, cavalo E5 tá jogado de olho nessa entrada, o Faustino segue apertando e falou, tu vai ter que defender. Em algum momento vai ter que defender esse negócio, e a defesa veio agora, a torre D8, olha lá, já começa a se preocupar com o ponto de D6, e o Faustino falou, tudo bem, os bispos estão no jogo, o meu cavalo tá controlado, mas com esses avanços também, o E4, tu cria novas fraquezas, que são outras casas, olha lá, F4. Ele vai tentar trazer o cavalo para F4, D5, essa casa central ainda fraca. E aqui, o Garcia tem que tomar uma decisão. E ele tenta bagunçar a posição com o lance A4, que traz na entrelinha a proposta de simplificar bastante a posição. Vejam que, claro, ele tá entregando um peão aqui, mas é uma proposta de troca, porque ele tá de olho na tomada do peãozinho de C4. E parece que isso não é tão bom para as brancas, mas o Faustino surpreende e ele toma esse peãozinho. E a partir desse momento a gente entra numa linha forçada, que pode converter essa posição para um final com menos peça. Vejam lá, o MI tomou em C4 mesmo, e aqui entra a linha forçada, que é o lance bispo B3, botando a cravada. Essa é a ideia que o Faustino tá se apoiando, porque olha como a linha força. Tu tem que jogar bispo F7 para defender, e depois de dama C2, aqui tu é forçado a simplificar a posição, porque o cavalo tá caindo, então veio a troca em B2, Faustino tomou também em F7, retomou por lá, e cai o cavalo em B2. E o que aconteceu no fim de tudo isso? O material são 6 peões pro Faustino contra 6 peões do MI, porém, a posição, ela secou um pouco mais, e tu fica com essa debilidade, olha lá, o peão de B6 e o peão de D6 também, e o Faustino trocou tudo isso, quebrou a estrutura dele, mas ele argumenta que esses peões vão acabar caindo em algum momento, ou cai, ou isso aqui não foi muito bom pro Faustino, né? Bom, vamos ver se ele vai conseguir justificar isso. Dama C7 tá jogado, o Garcia agora vai tentar segurar, e aqui tu não pode deixar o teu adversário se reorganizar. O Faustino vai mandar uma bomba atrás da outra. É um xadrez de iniciativa, coisa assustadora, ó lá. Jogou torre B1, ameaçando tomar aqui. O Garcia falou, não tem problema, eu tenho peça pra defender. Agora, já tá de olho no peão de D6 também, só que o Garcia falou, essa debilidade já não existe mais, e pá, jogou D5, o Faustino falou, calma lá, tá tudo fraco ainda. Olha a iniciativa, cavalo C3, ameaça tomar em D5, tu tem que defender de novo, e bomba! Dama B3 ameaçando mais uma vez tomar os peões, então tu não consegue ter um momento de respiro. Dama C6 tá jogado e tu não pode aliviar agora, porque se as pretas se reorganizam, essa simplificação não foi boa pro Faustino. E aqui vem a justificativa de tudo, que é o lance A5, e não tem jeito. Um peão das pretas vai cair e é forçado. Não tem como tu defender, já que tu não pode tomar aqui, que senão tá com a torre caindo em B8, as tuas peças não estão ali totalmente organizadas ainda, e aqui o Garcia, ele jogou o lance B5, que sacrifica o peão. Claro, esse peão ia cair de qualquer maneira, né? Porque eu tô ameaçando tomar aqui. Então ele tá falando que esse peão pode cair, mas tu vai ficar ainda com os teus peões dobrados aqui no flanco da dama. Faustino falou, não tem problema. Eu tomo esse peão, fica com um peão a mais. Tá vindo a ideia do A4 também, então dobrar aqui não vai te adiantar muito, né? Porque eu tenho A4 defendendo. Torre em A8 foi jogado, argumentando que caiu B5, mas essa estrutura aos frangalhos vai acabar caindo também. Vejam que o tempo do MI já baixava de 3 minutos no relógio. Bom, nesse momento o Faustino falou, não vou dar os meus peões, segurou por aqui. Agora, C4, que é um lance que pode gerar uma certa dúvida. Rapaz, por que as pretas não vão logo atrás dos peões? Porque o problema é que se jogar dama 6 agora para tomar em A5, cai o peão de C5. Então o que o Garcia fez? Ele preparou a ideia, ele jogou o lance C4, preparando para tomar todos esses peões aqui no flanco da dama. E esse é um momento muito importante do jogo. Por quê? O Faustino aqui, ele vê que esses peões realmente estão dobrados, estão fracos, vão cair depois de dama 6. E antes que os peões caiam, ele já começa a criar novas ameaças, novas coisas, ó lá. Ele joga cavalo D4. Agora, claro, a dama vem aqui pra pegar esse peãozinho, podia vir por A6 também, e o Faustino passa o cavalo pra F5. Gera uma dúvida, o que ele tá fazendo, né? Porque os peões estão caindo. Sim, estão caindo, mas tu demora
2 tempos, ou seja, 2 lances no fim do raciocínio, né? 2 lances pra tomar 2 peões, faz sentido. Enquanto tu gasta 2 lances pra tomar esses peões, eu uso esses 2 lances pra criar outras ameaças. É isso que o Faustino vai tentar. Vejam que agora veio o dama 5 e o Faustino passou a dama e o cavalo mais pra perto do rei das pretas. E vejam que ele tá dando aqui o outro peão. Então são os 2 tempos que a gente tinha falado. Cai o peão de A3, só que agora cai numa situação onde o Faustino tá com as peças muito mais ativas, vejam lá. E ele vai botar outra linha complicada. Ela joga a torre A1, toca a dama volta pra zaga, e agora eu não posso deixar tu se reorganizar. Ele toma em A8, cria uma nova ameaça de ganhar a dama das pretas, e claro, diante desse tempo, dessa pressão toda, que foi criada a complexidade da partida, aqui, o Jimenez Garcia comete um erro grave, vejam lá, dama E8, e sucumbiu à pressão do gênio argentino. Segundo as máquinas, o melhor recurso para as pretas aqui seria jogar o lance torre B7. E aqui tu tem uma decisão. Tu pode manter a torre no jogo, ou tu pode trocar também e jogar a ideia do G4, G5. E segundo as máquinas, dá pra segurar de pretas, mas eu não considero que é uma posição fácil de jogar, porque tá chegando essa ideia, daqui a pouco, se o cavalo sai, já tá perdendo em D5. Mas as máquinas argumentam que o peão de C traz a compensação das pretas. Agora, com esse tempo no relógio todo, o Garcia sucumbiu à pressão e cometeu um erro grave, que aqui não é... O Faustino jogou torre B8, que parece que tu vai ganhar a dama, mas com certeza absoluta o Jimenez Garcia viu esse recurso de defesa. O problema é o próximo lance, e esse é o lance que provavelmente o MI ele acabou furando, que foi dama C7, que é um lance bonito. É uma tática simples, mas porém muito bonita, vejam lá, porque ele ameaça mate e ao mesmo tempo ameaça ganhar a torre do costarriquenho, e aqui o Garcia abandonou essa partida, porque não tem como defender tudo. Se tu tomar a torre, tu leva mate, e se tu defender o mate, tu perde não só a torre, como a dama e também a partida. Fica de olho na precisão e resultados. E tá no ar a precisão desta peleia. Veja lá, o Faustino jogando como uma máquina, isso não é novidade pra ninguém, e o erro grave aí do Garcia nessa partida do dama E8, a capivarada, segundo o relatório. Tá no ar também os resultados. O grande campeão do torneio foi o Alan Pichot. Destaque também pro Fira, que ficou só meio ponto atrás do campeão, 4ª colocação. Ótimo torneio. E o Faustino termina na 12ª colocação do torneio. E ele não conseguiu a norma de grande mestre, porque ele teve uma derrota pro Iturrizaga, tá? Inclusive essa partida saiu também no canal. Agora, Rafael, ele ficou mais próximo do objetivo dele de grande mestre? Ficou. Porque o Faustino ganhou 7 pontos de rating dentro dessa competição. Então, rumo a esses 2.500 aí. Resumão do que aconteceu nesse torneio. Se tu gostou do vídeo, da análise, não esquece de likear e até os próximos vídeos.